Fala, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o dia do Grêmio, porque o Grêmio precisa vencer em Goiânia. O Grêmio joga contra o Atlético Goianiense, que é um dos times considerados mais fracos da competição até agora, mas independentemente disso, o Grêmio precisa vencer jogando em Goiânia. Nunca foi fácil jogar em Goiás, independentemente do adversário e principalmente tendo a obrigação de ganhar. Mas eu não abro mão dessa frase. O Grêmio é obrigado a ganhar hoje pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive está contando na delegação com a presença do presidente Romildo Bolzan Júnior. O Grêmio precisa vencer, eu vou ser repetitivo nessa frase, justamente para tentar, quem sabe, amenizar a semana que foi muito ruim e muito tumultuada pelo Grêmio. Vamos para essa resenha? Antes disso, dá o joinha no vídeo aí, dá o like pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Sabe que toda vez que a gente fala em Campeonato Brasileiro, difícil a gente usar esse termo, né? Poxa, tem a obrigação de vencer. Eu sei que o Grêmio tem alguns desfalques, mas o Grêmio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, eu não estou indo nem pela colocação, eu estou indo principalmente pelos resultados. E toda vez que a gente tem no futebol um resultado ruim, não tem mágica. Você só consegue mudar essa situação conseguindo um resultado bom. E o resultado ruim do Grêmio é das duas últimas partidas. As duas últimas. Você pega uma derrota dentro de casa para o Sport no meio de semana e você pega no final de semana um título conquistado do Campeonato Gaúcho, mas com uma derrota também dentro de casa contra o Caxias. Contra dois times muito inferiores tecnicamente ao Grêmio. Bom, na sexta-feira que foi tumultuada com a rescisão de contrato, ou pelo menos o anúncio, né, do presidente Romildo com a rescisão do contrato do Thiago Neves, depois explodiu essa bomba da possibilidade do Grêmio contratar o Cavani, quem sabe até amenizando tudo isso, mas dentro do Campeonato Brasileiro, o campeonato de pontos corridos, que te cobra necessariamente uma regularidade de conquista de pontos, você não pode deixar o bonde afastar tanto assim. E isso está acontecendo com o Grêmio. E o Grêmio tem que mudar isso e tem que mudar de forma imediata. Tanto é verdade que esse choque de gestão do vestiário do presidente Romildo, ele aconteceu inclusive com a atitude do presidente mudando e o presidente viajando, está em Goiânia com a delegação do Grêmio, também estará em Salvador contra o Bahia no próximo final de semana com a delegação. Ou seja, o Grêmio está sim encarando de uma maneira diferente, né? O Bahia no meio de semana, né? Joga hoje contra o Atlético Goianiense, no meio de semana contra o Bahia lá em Salvador. Mas vamos lá para o time. O Grêmio não viajou, por exemplo, com o Vitor Ferraz, não viajou com o Maicon e não viajou com o PP. São três jogadores que até bem pouco tempo os três eram titulares. O Vitor Ferraz hoje já foi ultrapassado pelo Orejuela, eu nem discuto mais essa situação. Mas o PP é um titular importante. E senhores, o Maicon é um titular importante. Eu quero falar com você sobre isso, porque em determinados momentos, eu gosto muito do Maicon, já falei várias vezes aqui no canal, mas eu em determinado momento passei a acreditar que mesmo se eu fosse o treinador, eu utilizaria o Maicon, quem sabe, num segundo tempo. Pois sabe que o Grêmio está precisando do Maicon. O Grêmio está precisando da genialidade do Maicon, da maneira que o Maicon consegue pensar o jogo, a maneira que o Maicon, mesmo não sendo um jogador de característica de velocidade, ele imprime intensidade com o passe que quebra linhas, com o passe longo. Mas espera aí, Bagé, hoje o Maicon não está em campo, mas nós temos que falar disso. Então o Grêmio hoje vai ter, naturalmente, a substituição do Vitor Ferraz com o Orejuela, que na minha opinião seria o titular. O Grêmio vai ter o Lucas Silva na vaga do Maicon, e vai sentir muito essa ausência do Maicon, e o Everton na vaga do PP. Bom, o Everton chegou no Grêmio e em poucos minutos dentro de campo, ele mostrou que se o Grêmio precisar dele, não vai ter problema nenhum, porque ele não está sentindo peso. O Everton me lembrou muito a chegada dele com a chegada do Diego Souza, que era um jogador que chegava, de certa maneira, contestado, né? Não era uma contratação barulhenta, não era uma contratação de impacto, era uma contratação que tinha uma série de restrições por parte de setores da imprensa, também de setores da torcida, mas o Diego Souza deu resposta dentro de campo e o Everton tá dando resposta também dentro de campo. Eu tenho gostado muito do Everton e do Robinho quando entram. Eu já passo a considerar que o Robinho pudesse ser titular na vaga do Alisson, porque ele está deixando um de meio para frente do Grêmio mais solto. Quem sabe o adversário lá já sabe o que esperar do Alisson, mas talvez ele não saiba o que esperar do Robinho. O Alisson é um cara que efetua um tipo de marcação, joga por vezes um pouco mais aberto. O Robinho, ele efetua outro tipo de marcação, ele joga mais por dentro. O time do Grêmio hoje não deve ser diferente de Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez. Lucas Silva, Matheus Henrique, Jean-Pierre, que agora não tem a sombra no banco mais do Thiago Neves, Jean-Pierre, Alisson, na vaga do PP, o Everton e na frente o Diego Souza. Eu confio demais numa vitória do Grêmio, mas eu quero bater nessa tecla de novo e eu quero saber a opinião de vocês. O Grêmio tem a obrigação de ganhar. Não é pelo fato do Atlético Goianiense, é pelo fato do Grêmio. O Grêmio hoje entra em campo sem ter que olhar para o adversário. O Grêmio tem a obrigação de ganhar. Se o Grêmio hoje fosse jogar contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra
sei lá quem fosse, o Grêmio teria a obrigação de ganhar. O Grêmio precisa caminhar na tabela. E o Grêmio precisa deixar para trás os últimos momentos dentro de campo e quem sabe até o Renato possa ter uma entrevista coletiva, ou o presidente Romildo Bolzan Júnior, ou toda a direção de futebol mais tranquila e mais dentro de uma realidade, mais lúcida, podendo exaltar os aspectos positivos do Grêmio. E não tendo que fugir dos aspectos negativos. Então, a vitória de hoje ela é fundamental por todo o choque de gestão que possa estar acontecendo. Na linguagem do futebol, a gente usa alguns clichês. E um deles é o seguinte: olha, o presidente está precisando sair do gabinete e descer para o vestiário. E eu tenho certeza que isso aconteceu. O presidente Romildo saiu do gabinete e desceu para o vestiário. E ele tem que colocar isso em prática. E o Renato precisa ganhar. O que o Renato vai falar depois na coletiva não me interessa, desde que o Grêmio ganhe. O Grêmio precisa ganhar. Chega do Grêmio deixar ponto para time que vai disputar a zona de baixo do Campeonato Brasileiro. Foi assim com o Vasco, foi assim com o Ceará, foi assim com o Sport Recife, e que não seja hoje contra o Atlético Goianiense. O Grêmio precisa ter um domingo de tranquilidade, precisa fechar um domingo com tranquilidade. E isso só será possível com vitória. Ah, vai fazer falta o PP? Vai fazer falta o Maicon principalmente? Vai. Mas eu acredito muito que com o Lucas Silva jogando como primeiro homem, liberando para jogar mais adiantado o Matheus Henrique, com o Jean-Pierre que não precisa estar se preocupando que a qualquer momento vai entrar o Thiago Neves no banco, porque o Thiago Neves, que boa essa frase, ele não está mais jogando no Grêmio. O Grêmio precisa vencer, independentemente de como isso vai acontecer, se jogando bem, se jogando apertado, mas hoje, mais do que o desempenho, é fundamental uma vitória do Grêmio em Goiânia. Mas eu quero saber a tua opinião aí. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto em seguida para falar de outras situações aí, tá bom? Abraço a todo mundo, bom domingo. Até daqui a pouco. Tá na hora de ganhar, Grêmio!